A paz de Jesus e o amor de Maria, a você, meu irmão e minha irmã, que acompanha mais um programa Sementes da Palavra. Programa semanal que tem a finalidade de levar, mediante a Palavra de Deus, um ânimo novo à tua vida. E nessa série nós estamos meditando o Atos dos Apóstolos. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o momento onde Pedro, depois que acontece o grande momento do batismo no Espírito Santo, o Pentecostes, ele ali anuncia poderosamente a palavra de Deus. Assim eu quero convidar você a orar comigo, para que essa palavra de Deus, as sementes da palavra, possam cair e frutificar no nosso coração. Pai amado, Pai querido, nesse momento apresentamos o nosso coração e a nossa vida, pedindo ao Senhor que as sementes da Tua palavra, quando elas venham a cair no nosso coração, possam dar à nossa vida a graça da experiência do amor, a experiência do Teu poder e da Tua glória. Convido você assim, meu irmão, a pegar comigo a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 21. Assim diz a palavra de Deus a nós. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhe disse: Homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu irmão e minha irmã, essa palavra da semana, desse programa dessa semana, traz a nós a voz da igreja. Aqui no versículo 14 do capítulo 2 diz a nós: Pedro então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhe disse: Homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Aqui Pedro, ele convida aquele povo que estava ali, olhando, ouvindo o momento do batismo no Espírito Santo do Pentecostes, a ouvirem a sua voz, voz do Papa, voz da igreja. Prestai atenção, povo. É isso que fala São Pedro, convidando aquele povo a escutar a sua voz. No versículo 15, ele diz: Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Aqui ele fala: não, eles não estão embriagados, é o Espírito de Deus que está em cada um deles e está em mim também. Porque ainda não é a hora terceira do dia. Nós sabemos que a hora começa na manhã, às 6 horas da manhã. Então era ali 9 horas da manhã. Como podia aqueles homens estarem embriagados? Pegue comigo o versículo 16. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias. É Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Então aqui Pedro ele diz
na voz de Deus pelo profeta Joel, que no final dos tempos, que no momento da grande manifestação do Espírito, viria sobre eles, sobre aquele povo, o poder do alto, onde os jovens, os filhos, iam profetizar. Assim, meu irmão e minha irmã, nessa palavra dessa semana, nós vemos a voz de Pedro, a voz forte, a voz do Santo Padre que grita e fala a verdade e convida o povo a escutar a sua voz. É isso que nós precisamos como igreja, unidos a São Pedro, unidos ao Pontífice Bento XVI, realmente profetizar como homens e mulheres cheios do Espírito Santo e dizer do cumprimento da promessa de Jesus e também de Deus Pai, que viria sobre eles o Espírito e a partir daquele momento eles iriam profetizar. Também, seguindo no versículo 18, sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu Espírito e profetizarão. 19. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui a promessa do Senhor. Antes que venha o grande dia do Senhor, o juízo final, nós, como filhos e filhas, teríamos a experiência do Espírito Santo. E hoje temos a experiência do Espírito Santo. Esse Espírito que move o coração da igreja. Esse Espírito que move homens e mulheres a buscarem uma vida de santidade. Homens e mulheres a testemunharem a palavra de Jesus na própria vida. Negando toda mentira, negando tudo aquilo que é próprio do inimigo. É isso que nós somos chamados hoje, pela voz de Pedro, pela voz do Papa, a testemunhar com a nossa vida que nós somos cheios do Espírito Santo e que profetizamos a verdade. Ligado a Pedro, ligado à igreja. Não podemos estar desligados. Como é que vamos falar de Jesus se não estamos ligados à igreja? É muito importante, meu irmão e minha irmã, que cheios do Espírito Santo e ligados à igreja, nós possamos testemunhar Jesus. Convido você a pegar também o versículo 21. E então, naquele tempo, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, assim, movidos, meus irmãos, pelo Espírito Santo, e invocando o nome de Jesus, crendo no nome de Jesus, seremos salvos. Essa é a nossa certeza. Essa é a verdade que diz a palavra a nós, no início da igreja, pela voz de Pedro. Nós precisamos crer que o Espírito Santo é que nos move. Nós precisamos crer que é o Espírito de Deus que nos coloca em missão, que nos leva a anunciar Jesus. E assim também nós precisamos invocar o nome de Jesus. Crer que é pelo nome de Jesus que nós somos salvos. Porque Ele pagou o preço na cruz. Porque Ele deu a sua vida por nós. Então nós precisamos profetizar: Jesus é Senhor da nossa vida. E sendo Jesus Senhor da nossa vida, nós não podemos ter uma vida diferente da vida de Jesus. Falo a você, meu irmão e minha irmã, que ouve esse programa, que assiste esse programa. Você não pode deixar que as seduções desse mundo te levem a viver uma vida diferente. E também até nós que participamos da vida da igreja, que muitas vezes não testemunhamos a verdade. Somos chamados hoje, ligados à igreja do Senhor, a anunciar a verdade. Precisamos falar contrário àquilo que vem do inimigo. Quantas vezes nós ouvimos o Santo Padre, bispos, falando com toda força contrário ao aborto, assuntos polêmicos, e nós, como filhos da igreja, ficamos calados.
Não podemos nos calar, meu irmão, minha irmã, não podemos. É preciso proclamar a verdade, é preciso testemunhar, por quê? Porque somos movidos pelo Espírito. Então precisamos falar a verdade. Precisamos falar que somos contra o aborto, contra a eutanásia, contra as injustiças, contra a mentira, contra o materialismo, contra tudo aquilo que nos afasta da palavra, tudo aquilo que nos afasta da verdade. Não podemos permitir que, sendo nós membros da Igreja do Senhor, guiados por Jesus e assim também na pessoa de Pedro, o Papa, hoje Bento XVI, que fiquemos à mercê do mundo, à mercê de um evangelho vazio, à mercê de um evangelho que se esconde. Não, Jesus em nenhum momento se escondeu, mas proclamou as verdades, não teve medo. Falo a você, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de falar a verdade. Mesmo que até mesmo dentro da igreja alguns se levantem contra você, não tenha medo de dizer a verdade, porque Pedro, a igreja, sempre vai dizer a verdade. Amém? Então quero convidar você, no final desse programa, a pedir que essa força do Espírito leve você a ser como Pedro. Me leve a ser como Pedro. Um homem, uma mulher que testemunha a verdade, que diz a verdade, que não tem medo. Assim pedimos, Pai amado, Pai querido, que pelo mover do Teu Santo Espírito, o Senhor venha visitar o nosso coração. Vá ao encontro de todos aqueles que hoje estão assistindo a esse programa. Faça de todos nós, Senhor, homens e mulheres que não tenham medo de proclamar a verdade, que não tenham medo de defender a Santa Igreja do Senhor, que não tenham medo de ir contra a todas as mentiras lançadas por Satanás. É isso que nós clamamos, Senhor Jesus. Derrama o Teu Espírito sobre nós e dá a nós uma palavra profética, dá a nós uma palavra audaciosa, dá a nós uma palavra de verdade, para que nunca nós sejamos como muitos no mundo, que fiquemos escondidos como cordeirinhos, sendo bonzinhos, mas não anunciando a verdade, não testemunhando a verdade. Sim, temos que anunciar o amor, anunciar a Tua presença amorosa, mas também temos que proclamar as verdades, mesmo que elas venham a doer. Nós precisamos. É isso que nós pedimos, Senhor. Visita o nosso coração e dê a nós a graça de, como Pedro, proclamar com voz forte as verdades da Tua palavra. Amém, Senhor. Quero assim, meu irmão e minha irmã, nesse final do programa, pedir pela intercessão da Virgem Maria, pelos méritos da cruz do Senhor Jesus, que venha sobre a minha vida, a tua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que você possa acessar o nosso site www.arvoredacruz.com.br e ver os vídeos passados dessa série do programa Sementes da Palavra, que está falando do Ato dos Apóstolos. Amém. Me render, ó Deus, ao Teu querer.